começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA, o Ed3. Mas hoje, aproveitando esta calmaria que se encontra na NBA, mais parado do que qualquer outra coisa que a liga se encontra, apesar de termos desatado o nó Kevin Durant, como falamos no último episódio, este episódio será um episódio diferente. Assim como na off-season da temporada passada, fizemos os episódios, né, de como funciona a NBA, parte 1 e parte 2, dessa vez traremos um tema diferente, um tema acalorado, um tema que vai aquecer os corações dos nossos ouvintes. Estamos mais uma vez aqui, eu, Rafael Medeiros, com Michel Braga e Gabriel Spangero, para falarmos de grandes times, não os melhores, mas os times que marcaram nossas vidas e com isso passarmos um pouquinho da história da liga e dos grandes times que aqui estiveram. Muito boa noite, meus queridos. Não podemos falar do Corinthians, mano Mixel, porque o esporte é outro, mas vamos falar de grandes times da NBA. Só queria fazer um comentário aqui, que eu não entendi por que você não falou que está com presenças muito especiais hoje aqui novamente. Só porque o pessoal do Bola Presa não está aqui hoje, então que não temos presenças especiais. Eu e o Gabi estamos tipo, desde o quem episódio 1. é tipo quem somos nós na fila do pão, né, mano Mix? Caramba, nós somos os donos da padaria, pô. Exatamente por isso que vocês já não são tão especiais, vocês são super especiais, meus amigos. Nós Agora somos super especiais. ele Querendo tentando corrigir. consertar. Diga-se de passagem, aproveitando o gancho que o Gabriel me deu, estamos no episódio 45 deste podcast. Já já Chegando. chegaremos ao 50º, é isso? 50º, acho que é. 50º episódio desta franquia. Mentira, Quem que isso aqui diria, hein? não tá dando esse dinheiro todo, não. Meus amigos, terça-feira de muito frio na cidade paulistana de São Paulo. Estamos aqui para tentar aquecer os corações com memórias calorosas, memórias afetivas, especialmente que marcaram nossa história aqui. Na semana passada, para quem já ouviu e para quem não ouviu, ouça o nosso episódio especial com Denis e Danilo do Bola Presa. A gente começou a falar um pouquinho da história, não só deles, mas também um pouco da nossa e do como a NBA entrou em nossas vidas. Hoje, a gente também vai passar por um pouquinho dessas histórias, porém, trazendo aqui a este episódio grandes times. E vou começar com você, querido Gabriel, que mais uma vez reforçou que não tem time, o que é mentira, pessoal. Olha, que mentira. É, Gabriel Spangero, comece falando de grandes times que não só marcaram a sua vida, mas também marcaram a história da National Basketball Association. Bom, falando um pouco de como que a NBA entrou assim na minha vida, né? E falando de grandes times, acho que é um pouco diferente do tipo de assistir jogos na época da infância, alguma coisa nesse sentido, não foram jogos dos anos 90 para cima. Uma coisa que a NBA começou a fazer parte da minha vida logo quando meu pai deu pra gente na época lá, para mim e pro meu irmão, um DVD das 100 maiores jogadas da NBA e eram divididas entre 10 categorias. Então eram tipo as 10 maiores steals, 10 maiores dunks, momentos clutch e tudo mais. Só que, pô, era no começo dos anos 2000 ali, né? Então, a maioria desses jogos eram de jogos de jogadas muito antigas, muitos em preto e branco. Então tinha muita jogada lá de Will Chamberlain, de Bill Russell, o Boston dessa galera, Boston de Larry Bird, o Showtime do Lakers com o Kareem, com o Magic Johnson. Então foi assim um pouco de buscando essa época lá dos anos
80 para frente, um pouco até de anos 60, né, quando traz ali Bill Russell. Então, assim, foi um pouco desse time, e dessa influência bem antiga, né. E, pô, lá com meus 10 anos, basicamente, eu jogava basquete pela enorme cidade metrópole de Barretos, e sempre conversando com meu pai sobre isso e tudo mais, a influência principal ali da época era o Jordan, o Bulls do Jordan. Acho que, assim, é o meio que o tabu para todo mundo, né, não um tabu, mas a história comum Divisor de para águas. divisor de águas ali, o Bulls. Eu lembro até de ter feito um trabalho na escola, cara, na aula de inglês, falando sobre o Bulls do Michael Jordan, para você ter ideia. Então, assim, acho que a gente fala muito de Bulls, muito mais comentado, talvez, aí, por causa da eterna dinâmica aí de GOAT do Jordan, né, sempre traz muito disso. Então, acho que esse foi o primeiro time que entrou ali. Eu lembro de ter feito esse trabalho, se eu não me engano, foi do segundo three-peat. Então, assim, que era o que estava mais recente. Então, assim, acho que esse foi o primeiro time ali que foi um divisor de águas. E acho que Michael Jordan e o Bulls, assim, os caras que marcaram muito a época, né? Acho que até pegando um pouco desse teu gancho, o Celtics, né, ele teve 2 grandes gerações, a primeira do Bill Russell, que a gente já falou, os 11 Uhum. títulos do Bill, mas você tocou num ponto que foi o Celtics também do final, não do final, mas do começo da década de 80, da rivalidade entre Celtics e Lakers, que é um time que Uhum. também ele paira muito forte na minha lembrança, não porque obviamente eu assisti esse time, não era nascido, mas por todas as imagens que eu já vi eu confesso para vocês, o Larry Bird é para mim, não só hoje, mas sempre foi, um dos melhores passadores da liga. Eu acho o estilo do Larry Bird jogar, a facilidade, a inteligência de basquete que ele tinha pra época, o posicionamento, as bolas de 3, o Larry Bird foi um dos grandes precursores do que a gente vê desse movimento de bolas de 3 até hoje. Esse Celtics era um baita de um time também, que, né, obviamente ele tá muito na história pela figura do Larry Bird e pela rivalidade com o Lakers, mas foi um time que deixou uma marca muito grande. E aí, obviamente, logo na sequência você tem a dinastia do Chicago Bulls, interrompida 2 anos em que o Jordan fica fora das quadras para jogar beisebol, mas que foi o time 6 vezes campeão, são 6 anéis que o Jordan tem, 6 vezes campeão com o Chicago Bulls, com dois times e 2 elencos, até de certo ponto um pouco mudados, um pouco diferentes, né, apesar de você ter o Scott Pippen, como grande, parceiro do Jordan nesses 6 títulos, mas você tem troca de armador, você tem troca de pivô, né, o Horace Grant lá, que hoje é o tio, salvo engano, meu, do Jeremy Grant, que jogava no Pistons, agora vai para o Nuggets, muda de time, vai para Orlando, e então, assim, é um baita de um time que fica muito na nossa memória e na memória de quem obviamente está acompanhando hoje a NBA, não deixem de assistir também vídeos do Chicago Bulls. Mano Mixel, e Vossa Senhoria, que grandes times começando, né, com você. Como que você falou um pouco no episódio passado também, como que surgiu um pouco dessa paixão pela NBA, mas como que surgiu, como que isso foi se lapidando ao longo do tempo e que grandes times para começar aqui a apimentar um pouco esse episódio brilharam na sua retina, muito bonita, diga-se de passagem. Nós que fomos jovens nos anos 90, né? É difícil contar como foi essa década sem falar de El Chan, sem falar de Chicago Bulls de Michael Jordan, para quem gosta de basquete. Eu te amo. Assim, sem dúvida, a gente poderia falar de outras coisas aqui também, Backstreet Boys. Tenho certeza que gente aqui nessa câmera que já dançou aqui em festinha de aniversário aqui com os amiguinhos aqui. Não sei quem você está falando. Não sei de quem O você tá Gabriel não, né? O Gabriel é um jovem, uma criança. Acho que eu não era nem Gabriel, nascido direito na eu época. mesmo? 94.
94? Nossa. Maranhão, a partir de agora o nome do podcast é Ed 2 e esse elemento está expulso do nosso... Desculpa se eu sou jovem, gente. Pois é, lá nos idos de 94, um pouquinho depois, né, quando o Michael Jordan volta da loucurinha que ele resolveu fazer jogando beisebol aí nos anos ali de 94, 95, o primeiro título da volta, quarto título do Chicago Bulls, foi contra o Seattle Supersonics, e os dois últimos foram contra o Utah Jazz. Então, como eu disse, é difícil falar dessa época, de quem começou a gostar de basquete dessa época, sem falar de Jordan, mas vocês já falaram de Jordan, então eu vou na contramão e vou falar de Utah Jazz. Eu comecei a gostar de basquete assistindo as duas séries finais de 97 e 98 do Bulls contra o Utah Jazz. E eu, desde criança, como bom corintiano, eu gostei de sofrer e eu sempre torcia para o time mais fraco. Então eu ficava torcendo para o Utah Jazz ganhar do Chicago Bulls, né? Quem conhece a história sabe que não deu. O Utah Jazz, inclusive, é tido como, certamente existem outros, mas como um dos melhores times da NBA que não conseguiu ser campeão, essa formação do Utah Jazz. Basicamente porque tinha dois jogadores que eu considero espetaculares. Karl Malone, que foi MVP de temporada regular, se eu não me engano, deixei aqui na colinha do lado, mas se eu não me engano, o terceiro maior pontuador, é isso aí, o terceiro maior pontuador da história da NBA, com 36.928 pontos, ficando atrás só de LeBron James e Kareem Abdul-Jabbar. E o LeBron passa o Kareem essa temporada, hein? Se não for nessa, na próxima, porque ele já falou que ele vai jogar até o filho mais novo dele chegar, até o Bronny os dois chegar filhos jogarem, né? Ele do passa. jeito que continuar metendo 25 pontos por jogo, pelo menos, aí de média, por mais uns 4, 5 anos. Então eu não duvido que passe e passe muito, Karim. Então estamos falando do terceiro maior pontuador da história da NBA e de um cara específico que eu acho que é pouco reconhecido perto do que fez, porque na minha opinião é um dos maiores armadores da história da NBA e ninguém nem fala dele. Acho que muita gente que acompanha basquete há menos tempo talvez não vá nem saber direito de quem que eu estou falando, que é o John Stockton, que se você pegar num livro o que o armador clássico tem que fazer, é o que esse cara fazia, era o basquete que ele jogava. Ele não é um armador como é, por exemplo, o Steph Curry, que chuta de três loucamente, pontua pra caramba, porque não é isso que um armador clássico faz. Adoro o jogo do Curry, não estou criticando, mas não é isso que um armador clássico sempre fez na história da NBA, durante a maior parte da história da NBA. Para fazer um paralelo com o cara que joga hoje, eu acho que o cara que joga hoje que mais tem semelhança com o jogo dele dentre os grandes é o Chris Paul, que é outro cara que eu gosto muito do jogo. E o John Stockton, primeiro que ele era um cara que tinha uma condição absurda de física de jogo. Ele jogou na NBA durante, se não me engano, 19 temporadas, das quais, em mais de 10, ele esteve em quadra nos 82 jogos. Então a gente está falando de um cara que não se machucava, além de tudo. E um pouco por essa longevidade, por ter feito muitos jogos, por ter jogado muitas temporadas jogando muitos jogos, ele lidera 2 rankings dentre as estatísticas mais importantes da NBA. É o maior jogador do ponto de vista de assistências da NBA, com bastante vantagem para o segundo colocado. Ele fez mais de 15 mil assistências na NBA. Estou pegando aqui também minha colinha para dar informação precisa para vocês, mas fez 15.806 assistências. Segundo colocado é o Jason Kidd com 12.091, então estamos falando de 3.700 assistências a mais. E detalhe aí, a curiosidade, Chris Paul tem aí quase 11 mil e é o terceiro colocado ainda em atividade aí já na parte final da carreira, mas ainda em atividade. E o LeBron, que a gente acabou de citar, aí tem 10 mil, está em 7º lugar. Enfim, Stockton é o maior assistente da história da NBA e o maior ladrão de bolas da história da NBA, com 3.265 roubadas de bola, o que é
cerca de quase 600 roubadas de bolas a mais do que o segundo colocado, então assim, coisa pra caramba, estamos falando de mais de 20% a mais do segundo colocado, que também é o Jason Kidd, o terceiro é o Michael Jordan, só gente forte aí na lista. E é um cara que hoje pouco se fala, né, dele, até quando a gente cita grandes armadores, grandes jogadores do passado, é raro ver ele nas listas aí. Assim, se você pegar um top 10 aí de lista, ele vai aparecer, de armadores, ele vai aparecer certamente. Se não colocarem, acho que erraram feio. E para mim dá para caber ele aí no top 5 aí, talvez, brigando aí pelo menos no top 5 aí. E é um cara assim, quando eu gostava de jogar basquete lá na época, né? O cara que eu queria ser na época era o John Stockton, né? O cara, como eu não tinha tamanho, como eu não era um cara que ia pontuar muito, né? Eu queria ser o cara que era o cérebro do time, que passava a bola. Então esse time, especialmente o John Stockton, são talvez os grandes responsáveis de eu gostar tanto de basquete. E acho que você falou duas coisas super importantes, acho que até pra galera mais nova, né? O ano que o Karl Malone é MVP, né? É o ano em que o Jordan vai para as finais, né? Vai para os playoffs. E ele fala, acho que a grande motivação do Jordan naquela série contra o Utah, mais do que o título, era mostrar que houve um erro. Que o Karl Malone não podia ser um MVP numa temporada em que ele, Jordan, estivesse em quadra, né? Então, até no The Last Dance, que é o documentário lá da vida do Jordan, né? Mais do que da vida do Jordan, mas das últimas temporadas do Chicago Bulls, ele fala muito claro isso, né? O quanto ele queria provar para toda a liga que, cara, os caras fizeram tudo errado em eleger o Karl Malone de MVP. O jogo, inclusive, a série é fechada com uma roubada, né, de bola que o Jordan faz do Karl Malone, numa jogada que era super, ultra, hiper, mega típica do Utah Jazz, que era botar o Karl Malone de costa para cesta, fazendo um post-up ali, virando ou fazendo um arremesso muito próximo da cesta ou enterrando, e o Jordan vem por trás dele, rouba a bola, atravessa a quadra, dribla e faz o arremesso da vitória. Então, esse é acho que é uma das, se não uma das cenas mais épicas, assim, ou mais importantes da história da liga. E, cara, mano, Mix, eu concordo muito com você. O John Stockton é um jogador que tinha um QI absurdo, um baita ladrão de bolas para a época, e até hoje, né? Tem o maior número de estatística nesse quesito na liga. E para mim, sim, concordo. Inclusive, quando eu escrevi lá, a gente estava escrevendo no quinto quarto, ele estava na minha lista do top 10 armadores de todos os tempos, porque eu acho que ele é realmente muito bom e fez muito por esse time de Utah, que, né, merecia muito ter sido campeão, não foi, porque tinha uma pedrinha no sapato chamado Michael Jordan em Chicago Bulls, né? Muito bem, muito bem. Posso... Fala aí, Gabs. Não, segue aí, segue aí. Só tinha Não, você aberto abriu o aqui o... microfone. Não, eu não sei exatamente qual que seria a próxima pergunta, mas eu queria trazer um outro time aqui também, só que da época um pouco mais antiga. Eu não sei se a gente falar agora, fala um pouco A mais pra Rocha, frente. meu filho. A Rocha? Então a Rocha. Cara, na verdade é um time Só que... fazer um comentário. Com isso aí, você está atrasando um pouco o momento grandioso em que todos vão, espero eu, finalmente entender como Rafael Medeiros se tornou um torcedor do Sacramento Kings. Porque eu estou ansioso nesse episódio por este momento. Esse Não, acho que mas é o eu já momento mais falei um crítico. pouco, Mas disso eu no quero episódio passado. detalhes Tem sórdidos, de faltam preferência. detalhes. Eu vou te falar, porque... Fala, Gabs. A gente fala, cara, na verdade é um time que, obviamente, também não assisti ele presencialmente, só com vídeos antigos e pegando um pouco de história, que é um time que eu acho que ele é muito subestimado, cara, que são o Detroit Pistons da era dos Bad Boys. É um time que eu acho que eles são extremamente lembrados pela porradaria que eles davam, que era uma NBA muito mais física, né, e com faltas até completamente sem ética, que não seria em nenhum momento aceitas hoje, mas apesar disso, que é o ponto que eles são lembrados, é um time que é extremamente
bem gerido com a cabeça ali do Isaiah Thomas, né, sendo o líder da equipe. E pegando um pouco da história, principalmente do Isaiah Thomas, né, o início da carreira dele foi muito ele querendo ser o All-Star, o melhor de todos, e, cara, com ele fazendo tudo que ele pode, que ele conseguia dar na época, o Pistons não foi para finais, não foi campeão. O cenário começou a mudar, eles começaram a ir muito mais para as finais de conferência e tudo mais, quando ele conta, até acho que num livro dele, em algum comentário, sobre o segredo do basquete, né? E lá na época final dos anos 80, pro começo dos anos 90, ele fala que o segredo do basquete é você jogar no coletivo, você ter o time muito forte, não necessariamente com 5 All-Stars, e sim você conseguir ter uma mente coletiva ali que conseguiria avançar nos jogos, e isso é uma coisa que é refletida até hoje, né? Os principais times da liga hoje são times extremamente coletivos, né? E assim, são caras muito, muito inteligentes ali, porque nessa época da NBA, apesar dessas faltas muito fortes, tinha uma regra que você não poderia dobrar a marcação no jogador, era proibido você fazer a dobra de marcação. E só que eles conseguiam fazer uma troca de marcação entre dois jogadores ali, que por um momento muito específico eles tinham dois marcadores em um jogador só. Então, assim, é um pouco da inteligência desses caras aí. E, bom, quer queira, quer não, eles bateram Boston Celtics de Larry Bird na época, eles bateram o Lakers do Magic Johnson O e próprio Chicago seguraram Bulls. isso, O próprio seguraram Chicago Bulls o do Bulls no Jordan. comecinho, que o Jordan estava começando. Aí depois o Jordan ligou o modo Jordan, aí não deu muito mais para segurar. Assim, é um time que eu acho que marcou essa época, esses 2 anos, eles foram bicampeões da NBA, não conseguiram um three-peat porque o Jordan virou a chavinha ali e falou, cara, deixa comigo agora. Você me permite discordar de você, eu vou discordar um pouco, eu não acho que era um jogo sujo, de certa forma. Era um jogo fisicamente muito forte. Não, era bem diferente de hoje, né? Mas era uma NBA diferente, era uma NBA que Sim, também sim. permitia muito contato, e o Pistons ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, né? Eu acho que tem muitas frases do Isaiah Thomas que ele fala do tipo, olha, nada daquilo ali era impensado, era tudo Eles não perdiam estratégico. a cabeça, né? No momento. Exato, e eles tinham uma frieza absurda para fazer aquilo, eles não se deixavam levar por aquilo, tanto é que o Knicks do Patrick Ewing tentou fazer a mesma coisa depois de um tempo e não conseguiu copiar. Por quê? Porque o Knicks se deixava levar pela emoção, né, não Sim. era frio e calculista. E eu acho que tem um episódio que marca muito a raça, a entrega e a gana desse time, que é assim como a gente já falou muito, né, e tá muito na história do Michael Jordan, o jogo em que ele joga gripado, né, com febre de 40 graus, etc., é o jogo que o Isaiah Thomas joga de pé quebrado. Com o pé quebrado, né? E fez mais pontos em um quarto do que, sei lá, o time inteiro fez, né? Assim, pra gente ter noção quão esse time do Bad Boys Pistons, ele não só era um time muito forte fisicamente, e tudo mais, mas um time também muito forte de cabeça mesmo, Uhum. né, de mentalidade, de poder ir para o jogo e poder ir para uma conquista, não à toa foi bicampeão da NBA, sendo realmente muito melhor. E aí, Gabriel, aproveitando o teu gancho, eu acho que tem um time que me marcou muito, que também é um time do Pistons, que eu vi jogar e vi jogar muito. Da era da É, reconstrução, né, que eles falam. que é o time liderado por Uhum. Chauncey Billups, Rip Hamilton, Ben Wallace, um time ali do final dos anos 90, né, mas já mais começo dos anos 2000, e cara, um timaço, e que tinha uma mentalidade até de certo ponto parecida, né, um Uhum. time que defendia muito bem, tinha um ótimo defensor de garrafão que era o Ben Wallace, que teve a aquisição do Rasheed Wallace também, que foi monstruoso para dentro desse time, e que tinha uma cabeça muito forte. Não era o time mais talentoso da época, não, de Uhum. longe não era o time mais talentoso da época, mas era um time
extremamente disciplinado, extremamente forte fisicamente, com jogadores defensivamente muito bem azeitados e que conseguiu o seu título da NBA. Então, o Pistons hoje, obviamente, está num período de reconstrução absurda, né? Muito grande, mas sempre foi uma franquia, desde o Bad Boys Pistons, com essa mentalidade, com essa cabeça, com essa vitalidade do tipo, somos mais fortes que os nossos adversários e conseguimos ser, né, muito mais preponderantes fisicamente, defensivamente. Acho que o Pistons, tanto o Bad Boys quanto o Pistons dos anos 2000, se eles estão na NBA de hoje, numa NBA extremamente valorizada defensivamente, seria um time extremamente competitivo. Obviamente não eram Concordo. 2 times excepcionais chutadores de 3, mas defensivamente faziam muita diferença, muita diferença. Coisas que a gente valoriza hoje no Warriors, no próprio Celtics, de uma defesa sufocante, né, no Heat também, que tem uma defesa sufocante, né, atualmente, esses times eram mestres em fazer isso, como que sufocavam seus adversários. Só uma recomendação sobre para quem quer entender um pouco mais da história dos Pistons e tudo mais, é um episódio de um podcast Na Era do Garrafão que fala sobre os Bad Boys Pistons, um episódio bem detalhado, acho que a história lá é bem bacana de entender e tirar um pouco desse borrão de que eles eram só os briguentos, né, e entender um pouco como que eles eram realmente muito inteligentes. Muito bom. Mano Mixel, vamos avançar um pouco no tempo. Que outros times mais recentes balançam essa cabecinha bauruense? Você fica só evitando o momento em que você vai ter que falar sobre sua Você viu que, paixãozinha, essa você viu que ele tá fazendo muitos elogios e tudo mais, é pra compensar aquele erro lá no começo, né, Mano Mix? Ele tá. Já falou Pensa dos que eu não seus tenho. olhos, falou da mente bauruense. É Isso tudo, é aí, tudo né? genuíno, são todos elogios genuínos. Sei bem, Olha o sei Banguela ali bem. atrás, lá no sofá. Tô vendo ali, ó. Até o Banguela sabe que você está mentindo deslavadamente. Mas bora lá. Bom, como eu já falei no começo, eu tenho por alguma razão na minha vida aí a obsessão por torcer por times fadados a serem derrotados, né? Então, segundo time que eu vou falar, se nos anos 90 não dá para falar de basquete sem falar do Chicago Bulls de Michael Jordan, nos anos 2010, e aparentemente já estamos entrando nos 20 de forma não tão diferente assim, não dá para falar de basquete sem falar do Golden State Warriors de Steph Curry e pior ainda do Golden State Warriors de Steph Curry e Kevin Durant, para não falar de Klay Thompson, de Draymond Green, de Godala, todo mundo mais novo ali no prime, né? Então, aqui eu acho que todo mundo sabe, né? Grande time apelão da NBA nos últimos anos foi esse. Era um time dificílimo de ser batido. E, por um acaso do destino, minha vida profissional me levou para onde em 2018, no início de 2018? Para Houston. E nessa época eu tinha uma paixão adormecida aí com o basquete. Eu acompanhava ali nos anos 2010, eu acompanhava mais ou menos as coisas, mas não tinha tanto hábito de assistir jogos com tanta frequência. Tava meio adormecido aí esse lado. Mas estando em Houston, aproveitei a oportunidade para ir lá no Toyota Center assistir uns joguinhos do nosso Houston Rockets. Se eu não me engano, o mote da temporada era Run as One, alguma coisa do tipo, que basicamente é correr como um, né? Como se fôssemos um. E eu tive o prazer de assistir, na minha opinião, um grande time, um time que poderia ter sido campeão da NBA, não foi por causa do Golden State Warriors, da mesma forma que o Utah Jazz não foi campeão por causa do Chicago Bulls do Michael Jordan, que foi o Houston Rockets do Barba, do James Harden, modo MVP total, apelão, e do Chris Paul, que é, de novo, aí na minha outra obsessão por armadores clássicos aí, discretos e de qualidade, que jogam de terno, o professor da NBA, né? E esse time, eu tive a oportunidade de assistir em loco alguns jogos,
E depois acompanhei, depois de voltar para cá, as finais da NBA ali. E na minha opinião, quando a gente pega o Golden State do Curry e do Durant juntos com todos esses outros caras que a gente falou, todo mundo saudável, e aí por isso que eu tô tirando o Toronto Raptors da conta, não querendo diminuir o título do Toronto, mas ele não pegou esse time saudável na final. O único time da NBA que botou esse time de fato em dificuldades, em condições de talvez perder uma série de playoffs, foi esse Houston Rockets, que chegou a fazer 3-2 no quinto Tinha jogo, tudo. com o mando do jogo 7. O Houston Rockets tinha uma melhor campanha, porque tinha feito uma campanha espetacular durante a temporada regular. E no fim do quinto jogo, em que o Houston Rockets faz 3-2, o Chris Paul se machuca. Ainda assim, nos dois jogos finais, no jogo 6 e no jogo 7, o Houston Rockets vai para o intervalo com cerca de 20 pontos de vantagem em cima do Golden State, com atuações bárbaras do Barba, pegaram uma jogadinha aqui, o trocadilho. E ainda assim, mesmo indo para o intervalo com 20 pontos, o Houston Rockets perde os dois jogos, vítima do terceiro quarto mortal do Golden State, que a gente viu ele aparecer de novo algumas vezes aqui nessa temporada. Enfim. E confesso que até essa temporada eu tinha uma certa raivinha do Golden State por causa desses jogos. Essa temporada passou, porque eu gostei muito do Golden State dessa temporada e eu não tenho como negar meu amor por ele. A jararaca Stephen Curry. Enfim. Aqui acho que eu falei dos dois times, né? Do time do Utah Jazz lá de trás, que fez com que eu gostasse de NBA, de basquete de maneira geral, e do time que fez com que eu me apaixonasse novamente pela NBA e voltasse a acompanhar ali jogo a jogo, acompanhar mais de perto aí esse esporte maravilhoso. Muito bem, Mano Mixel, muito bem. Agora é a hora? Agora é a hora? Vocês vão me perguntar? Bom, já perguntamos, mas Rafa, está super claro que você é o fã número 1 do Kings. Como é que foi essa história? Não me intitulo fã número 1 do Kings, porque tem gente que é muito mais fanática do que eu. Existe uma comunidade, né? Manda um abraço pra galera aí. Abração pro pessoal do Sacramento. Inclusive, vamos fazer um preview aí, provavelmente em segunda semana de setembro. O Ed 3 vai se render ao Sacramento Kings. Nós vamos fazer um bate-papo aqui só sobre o Sacramento Kings. Olha. O que vem nessa temporada. Guardem aí, nossos amigos estarão aqui. Aí vai ser invasão roxa. Eu boto minhas fichas em Sacramento Kings no playoff nessa temporada. Não, no play-in tá bom. Play-in tá bom demais. Não, vai para o playoff. Vai pro playoff através. Exatamente. Boa. Mas assim, antes, até para falar do Kings, eu acho que eu preciso falar de um pouco mais do começo, final dos anos 90, final mesmo, 99, até o comecinho dos anos 2000, 2006 ali, 2007, que é quando eu acho que o basquete ele realmente entra e fica na minha vida, e obviamente já falei, todo mundo sabe. O Sacramento Kings é o grande responsável por isso, e principalmente um cara chamado Jason Williams, que era armador do Kings, foi armador do Kings por 3 temporadas, e eu era armador também, jogando basquete, e um dos meus grandes sonhos, assim, era fazer os movimentos que o Jason Williams fazia em quadra. Eu tentava imitar ele, eu tentava fazer os movimentos que ele fazia, as plasticidades que ele fazia, e a dinâmica de jogo que ele dava. Então, muita gente que gosta de futebol, né, deve se lembrar do Ronaldinho Gaúcho, que olhava para um lado, botava a bola para o outro. O Jason Williams fazia um pouco disso, né, dava passes ali por baixo da perna com a bola nas costas. Ele tinha uma jogada que eu acho que vocês já devem ter visto, que era muito, muito marca registrada, que ele colocava a bola por trás das costas e ele dava o passe para o jogador que estava do lado com o cotovelo, né, por trás aqui. Então,
esse cara me marcou muito, acho que foi quem me trouxe realmente, assim, para o mundo do basquete. E aí, obviamente, o time do Kings, que eu tenho muito na cabeça, que é o Mike Bibby, o Chris Webber, o Stojakovic, que é um dos melhores arremessadores de 3 que a NBA já teve também. Teve o Turkoglu, que também durante um tempo jogou, né, no Kings. Então, assim, o próprio Vlad Vlad Divac, que foi GM do Kings recentemente e que teve todas as tretas inimagináveis dele com o Shaquille O'Neal na rivalidade que acompanhou esses dois times por praticamente aí 3 temporadas nos anos 2000. Então, esse time me fez gostar de basquete. Eu lembro que na época eu jogava o NBA no PlayStation 2, né? E era o joguinho da EA Games, não era o NBA 2K, né? E eu sempre queria jogar com Kings, então foi um time que marcou. Não foi campeão, porque a gente foi extremamente garfado nas finais do Oeste em 2006 e por um Lakers que a NBA precisava retomar, né, após a saída do Jordan, e trazer alguma estrela, e a grande estrela era o Kobe Shaq, e o Kings tinha muito mais um basquete coletivo, mas também acho que a gente também deixou de ganhar não só a Conferência Oeste, mas o próprio título, ou disputar o título da NBA por uma certa incompetência em como finalizar jogos. Incompetência essa que acho que acompanha o Kings até hoje. É um dos times menos clutches da liga. Mas eu acho que esses anos 2000 para mim, eles tiveram vários e vários times assim que marcaram muita época e que eu acho que para quem nunca viu, vale muito a pena ver. Eu acho que o Spurs foi um time que praticamente jogou 11, 12 anos sempre brigando por títulos, desde, né, da decadência um pouco do Lakers com o Kobe, né, quando o Shaq sai, o Lakers tem uma queda ali, o Spurs vem para tomar um pouco desse lugar, mas assim, e como esse time, né, no começo com o David Robson, Tim Duncan e um Tony Parker muito novo, e aí ele vai evoluindo até no final ficarem, né, o Tony Parker, o Tim Duncan e o Manu Ginobili. Manu Ginobili que para mim também é outro que eu me espelhava muito jogando basquete e que eu acho que é um dos jogadores mais disruptivos que essa liga já teve. Quando a gente fala em jogadores que marcaram época e marcaram a seu nome na história da liga, né, no tempo, acho que o Ginobili é um desses. E também passando aí pelo Dallas, pelo Mavericks, do Nowitzki, acho que o alemão foi também um dos grandes nomes, carregou esse time do Mavericks para o título, fez o Dallas ser a franquia que é hoje, desde a mudança, né, o Dallas, quando o Nowitzki tá lá e o Nash tá lá também, eles passam por uma mudança, a franquia passa por uma mudança de reconstrução até de imagem, né, de logo e para tentar ser uma franquia um pouco mais atrativa para os jogadores, e o quanto esse time realmente foi diferente, disruptivo, principalmente por um alemão que sabia arremessar, sabia driblar, sabia chutar de longe, conseguia fazer jogada de poste e tinha um fadeaway que era algo espetacular de se ver para um cara do tamanho dele, para um pivô do tamanho dele. E ainda dentro dessa época, ainda continuando em toda essa região do Texas, por que não falar do Phoenix Suns, de Steve Nash, Shawn Marion, Amar'e Stoudemire, um Phoenix Suns que treinado pelo Mark D'Antoni, um time que tinha a metodologia, né, a cabeça de gastar o menor tempo possível para atacar e fazer a cesta, e por isso criou um basquete de transição extremamente rápido, com o Steve Nash no seu prime, conseguindo distribuir bolas incríveis, fazer uma transição de jogo muito boa, melhor ataque da NBA, todas as temporadas que o Nash esteve lá. Então, todo esse ambiente, Mano Mixel, desses finais dos anos 90 e começo dos anos 2000, me fizeram ter a paixão que eu tenho hoje pela NBA. Óbvio,
o Kings está até hoje no meu coração pelo que eu vi, pelo que eu vibrei, pelo que eu senti do Kings, especialmente nas séries contra o Lakers. Mas todos esses times, todos esses jogadores, e eu poderia falar de vários outros aqui, o Shaq é um deles, o Tracy McGrady é outro deles, Allen Iverson é um outro jogador que para mim o impacto desse cara na liga, ele vai muito além do que era a quadra, ou do que era, a gente falou muito do Bill Russell, do impacto do Bill Russell pela questão racial. Acho que o Allen Iverson, além da questão racial, tem uma questão de identidade das pessoas dos subúrbios dos Estados Unidos, culturalmente. Como é que ele conseguiu levar para dentro de uma liga extremamente rica, extremamente glamurosa, um estilo que era o estilo dele, o estilo próprio dele. Então, todos esses caras, acho que para mim foram muito impactantes, assim como hoje são alguns jogadores que eu vejo, mas eu tenho ainda aquele coração um pouco raiz do tipo, aquele basquete foi o basquete mais bonito que eu vi ser jogado. Não era, o basquete hoje era mais bonito, é mais bonito. Faz parte. Acho que fica um pouco na minha lembrança e na minha memória afetiva o quanto esses times eles trouxeram grandes impactos para dentro da NBA. Mas falei demais, mano, Mixel. Me empolguei aqui neste. Não, falou pouco, falou muito, mas falou bem. Muito bom, muito bom. Descobrimos a raiz da paixão do Rafa pela NBA. Acho que tudo isso nos traz até aqui. Agora, Gabriel Spangler com sua voz metalizada, como diria Ivete Sangalo, o berimbau metalizado de Gabriel Spangler. Você falou muito do Pistons, né, do Celtics, passou um pouco, passou do Bulls. Para quem não tá vendo a gente agora, foi muito bom. Mas, Gabriel, falando do momento atual e qual o time do atual não, né? Mas vamos pegar aí dos mais recentes da sua memória, os times que mais marcaram Vossa Senhoria também. Melhorou meu áudio? Berimbau Não. metalizado ainda? Ainda Nada tá feito. chiadaço o seu áudio. Eu acho que seu microfone está jogando contra você. Aí temos um problema. Melhora? Não? Não. Not yet. Vou tentar trocar. A produção corta. A produção pode cortar depois? Pode, mas isso aí eu acho que não tem nem problema. Mano Mixel, assuma essa então. Você já falou do Houston, falou do Utah. Tem algum time vencedor que Vossa Senhoria gostaria de lembrar neste episódio? Como não, cara? Podemos falar do Golden State desta temporada, que já me marcou. Acho que a gente já falou demais do Golden State dessa temporada, né? Mas aqui, né, vou fazer uma rápida explicação de por que esse time foi capaz de remover o ranço que eu tinha do Golden State, que surrou meu Houston Rockets várias vezes nas últimas temporadas. Para variar, esse time não era um grande favorito, então eu mantive meu padrão de não torcer para grandes favoritos, porque ninguém acreditava nesse time no início da temporada regular. Mesmo durante a temporada, quando o time já tinha se mostrado bastante competitivo e feito uma ótima campanha, haviam outros times que talvez a gente considerasse mais prontos, né? O próprio Suns fez uma campanha melhor ainda. Enfim, o Boston vinha jogando melhor basquete ali nos playoffs e na metade final da temporada. Mas esse time me marcou porque, apesar de não ser o melhor, ele era o time mais consistente, o time mentalmente mais forte desta temporada e ganhou por isso, né? Então, teve um jogador do Boston, foi o Williams, mas não o pivô. Grant Williams. Ele falou mais de uma vez depois da temporada regular que ele continuava achando o time do Boston o melhor time, que o melhor time não tinha vencido. Eu devia ter vergonha de falar isso, porque eu concordo com ele que tecnicamente, se a gente pegar principalmente os starters, até acho que o time do Boston era melhor mesmo. E mesmo assim não ganhou. Então eles
foram tão inconsistentes, eles não foram capazes de elevar o nível deles até onde eles poderiam jogar, e eles perderam para um time que era inferior a eles, mas que jogava um basquete mais coeso, mais consistente, mais bem montado, mais bem pensado. Então, acho que esse time me marcou também. Muito bem, mano. Muito bem. Mais uma Melhora? vez caindo Melhorou? aí. Melhorou muito. Melhor. Boa, muito Mais bem. uma vez caindo aí no time de São Francisco, né? Pois é. Tô achando que o Mano Mixon vai mudar de time, hein? Galera do Houston Rockets aí que fica esperto. hein? Não, Foguetão que isso não se cuide. Foguetão é só pra cima agora. Porque o foguete não dá ré, né? Já chegou no fundo, agora só vai. Às vezes pode, mas ré não dá. Esse é um problema também. Mas, bom, agora com áudio um pouco melhor, né? Voltando um pouco sobre alguns outros times mais recentes aí. Depois eu jogava basquete, né, na minha época lá de infância, e quando eu parei de jogar, acho que eu dei uma afastada um pouco da NBA, né? Mas eu me lembro muito de alguns playoffs, principalmente, né? E alguns jogos eu assistia muito junto com meu primo. Um abraço, Guilherme. Não sei se ele ouve a gente, mas vai ouvir em algum momento. Depois dessa ele tem que ouvir, Depois né? dessa ele vai ouvir a gente. Mas alguns times, você comentou do San Antonio Spurs, do Tim Duncan, eu me lembro de assistir alguns jogos deles. Na época também do Boston Celtics com o Big Three ali, né? Ray Allen, o Nossa, Pierce e timaço. o Kevin Garnett. Cara, um outro time também que... Esse meu primo também era muito fã e eu assistia junto com ele. E também o outro Big Three, só que agora do Miami Heat, né? Com LeBron James, o Chris Bosh e o Dwayne Wade. São alguns times assim mais recentes que eu lembro que marcaram muito. Aí depois deu uma sumida de novo, volta a assistir um pouco a NBA e agora falando de novo de São Francisco, né? O Golden State, na época ali da rivalidade, principalmente contra o Cavs do LeBron. Aí depois some de novo, para vocês terem ideia, nem tinha acompanhado o Toronto ser campeão, por exemplo. E aí volto a acompanhar com um pouco mais de detalhe a bolha ali, principalmente o Jimmy Butler batendo contra o LeBron James nas finais ali, que eu estava torcendo para o Miami Heat, torcendo contra também, não deu muito certo. E agora, desde o ano passado, graças a todas nós aqui, acompanhando bem mais no detalhe, e assim, num time bem recente, eu gosto muito do basquete do Bucks, cara, principalmente por causa do Giannis. Gosto do estilo de jogo dele ali, me lembra mais ou menos como eu jogava ali lá atrás também, cara. Barretos Freak, obviamente. Não é à toa que nós Sem temos muito arremesso, muito mais indo no Tinha que garrafão ter, ali. né? Tinha que ter, acho que esse será o mais recente aí. Mas, cara, você lembrou de um time que eu tinha esquecido aqui na memória. O Celtics do Big Three é sensacional, né, cara? Aquele Ray Celtics lá, eu Allen, lembro alguns jogos deles ali que era absurdo, cara. Ray Allen, Kevin Garnett, Paul Pierce, Rajon Rondo Calouro. É um dos times, cara, muito, muito bom. Kevin Garnett começa a sua carreira no Minnesota Timberwolves, depois vai pro Celtics e, cara, E é campeão, né? espetacular. Espetacular. Um outro time dessa época, um pouco antes até, final da era Jordan ali, que a gente passou batido e que eu acho que foi um timaço também, foi o Indiana Pacers, né? Do nosso queridíssimo Red Miller, Red Miller, né? Jermaine O'Neal, Ron Artest, o time que até hoje fica na memória das pessoas pelo incidente lá do Malice at the Palace, né? Quem ainda não viu, tem um documentário da Netflix chamado Untold, Malice at the Palace, mas que era um timaço, né? O Red Miller é um dos maiores arremessadores de três da liga, salvo engano, hoje o terceiro com maior número de pontos de três da liga, né? Atrás do Curry e do Ray Allen. Mas, cara, um time extremamente também brigador, difícil, forte, com muita técnica. Dois jogadores que viveram seu auge ali, que foram o Ron Artest e o Jermaine O'Neal. Depois disso ali, até o Ron Artest foi pro Lakers e tudo mais, foi campeão no Lakers, mas, cara, um baita de um time que acabou desmoronando um pouco, principalmente depois desse incidente lá na briga generalizada com os torcedores do Detroit Pistons.
que foi a derrocada um pouco daquele time e daquela geração do Indiana Pacers, um time que até hoje não se recupera, assim como o Kings, tão forte, né? Teve Paul George durante muito tempo, mas que não voltou a brilhar como brilhou lá atrás, no comecinho dos anos 2000. Muito bem, meus amigos. Algum time que deixamos passar e que a gente queira... Acho que ainda tem vários aqui na memória, mas chegamos a um... Fala aí, Vou mano. falar só mais uma Fala. frase só. De novo, ressaltando minha obsessão por torcer por times fadados a perder, mas esse é um que lutou contra o próprio destino e se tornou vencedor. O Cavs do LeBron James voltando para Cleveland para contra tudo e contra todos ser até, se eu não estou enganado, o único time da história a virar uma final de NBA depois de estar perdendo de 3-1. Quando o jogo 7, quando não tinha o mando do jogo 7. Vencendo 3 jogos seguidos, inclusive um 7º jogo em São Francisco, que foi ali buscado no finalzinho, em que esse outro cara espetacular, absurdo, que é o LeBron James, simplesmente falou: o negócio é o seguinte, pessoal, a gente vai ser campeão, deixa comigo, eu vou lá e vou fazer. O time, a gente fala muitas vezes como se o time fosse muito ruim, né? O time não era tão ruim assim, o time era bom, nenhum time ruim chega na final da NBA, né? Salvo aí, talvez, quem sabe, em alguma temporada muito atípica. Mas não era um time que, sem o LeBron James, se a gente tira o LeBron James dali e bota no lugar um jogador, não vou nem falar um jogador comum, um outro bom jogador, até um outro jogador muito bom, esse time não ganharia do Golden State, que já existia naquela época lá. Então, tá aí menção honrosa aí para esse time que quebrou o fardo de ser um perdedor e foi vencedor. Muito bem lembrado deste Cavs. Este Cavs ainda é o Cavs que você lembra de Kyrie Irving, Kevin Love vindo do seu prime no Minnesota Timberwolves também, Tristan Thompson, J.R. Smith, eram Cavs realmente muito bom time, mas se torna espetacular com o LeBron. Você falou do J.R. Smith, tem aquele meme do LeBron, né, apontando, tipo, pô, por que você não passou a bola, cara? Que teve um lance no finalzinho, né, em algum dos jogos acho que o J.R. Smith faz alguma cagada lá e o LeBron fica, meu pai, pelo amor de Deus, por que você fez isso? Esse meme é bem... O J.R. Smith foi um lance que ele buga o cérebro e esquece. Ou ele dá uma travada e fala, deu tela azul. Exato. Mas acho que além de todos esses times que a gente já falou, né? A gente já falou um pouco no episódio do Bill Russell, do Celtics do Bill Russell, que eu acho que é um time que marcou muitas gerações. O Philadelphia 76ers do Julius Erving, do Dr. J, é um time também que marca muitas gerações, trazendo realmente aquilo que era diferente do basquete da liga naquela época, né? O Julius Erving traz o que é o melhor do basquete de rua, né, para dentro da NBA, e traz um novo estilo também. Acho que é um dos times que mais marcou a liga, né, nesse tempo. Tem o seu Houston, mano, Mix, o bicampeão da NBA com Hakeem, um outro time também que nesse intervalo da era Jordan assume o protagonismo, chama os holofotes para si e consegue fazer com que, que seja quebrada, mesmo que momentaneamente, a hegemonia. Acho que o Hakeem Olajuwon é um dos maiores pivôs da história da liga e teve o seu auge ali nesses 2 títulos com o Houston Rockets. Acho que é isso. Muitas histórias, tentamos resumi-las um pouco aqui neste bate-papo acalorado. Agora vocês entendem tudo o que aconteceu na minha vida até chegar aqui para torcer para o Sacramento Kings, assim como o Mano Mixo torce hoje pelo Houston Rockets, e assim como o Gabriel um dia vai torcer por alguém. Detroit Pistons na reconstrução. Vamos lá. Tô sentindo, hein? Eu tava esperando ele anunciar. Já faz muito tempo que eu sei que ele torce pro Pistons e ele não sabe ainda. Eu ainda não sei. Escrevi sobre ele no quinto quarto na nossa época. Tá fadado ali. E começou. Faz tempo que eu sinto um carinho diferente aí, o seu, em relação ao Pistons.
né? Pode ser, pode ser. E aos torcedores que não tiveram seus times citados, desculpem aqui, mas o nosso tempo também. Obviamente, a gente gostaria de ficar aqui muito mais tempo. Acho que vocês também não teriam tanto saco para ouvir a gente muito mais tempo do que isso que ouvem. Mas temos, obviamente, outros grandes times, inclusive que não foram campeões, né? Como o Mano Mixel bem trouxe alguns aqui, mas, por exemplo, lembrei de um aqui agora que eu acho que a gente não podia deixar passar, o OKC de Kevin Durant e Russell Westbrook, os dois no prime, cara, era um time espetacular de se ver jogar, time de uma intensidade com o Westbrook que parecia muito do que a gente vê hoje, por exemplo, de Amoran fazer, de não ter medo de ir para cima de ninguém. O Westbrook naquela época ele dava doutorado sobre isso, como não ter medo de ninguém e partir para cima dos adversários. Temos também o Blazers, que chegou longe, chegou até as finais de conferência, liderados pelo Scott Pippen, também na época, finalzinho de carreira do Pippen, mas perdoem, amigos, se não falamos de algum time aqui que neste momento não nos veio à memória. Acabamos, senhores? Ou tem mais um de lambuja aí para soltar? Ou acabou mesmo? Nossa, agora acho que a gente falou da maioria, pelo menos, cara. Dos mais críticos nas nossas cabeças aqui. Tô demorando também, não. Acho que os que me marcaram, porque da NBA é óbvio que poderíamos falar infinitamente, mas dos que me marcaram aí na minha trajetória, eu acho que eu coloquei tudo para fora. Abri Perfeito. meu coração. Perfeito, mano, Mixel. Meus Mas, amigos, mas o mais importante é o que está por vir, que é o Kingão da temporada 22-23 que vai para playoff. Vai ser o próximo Ainda. time que nos... Ó, anotem aí, dia 30/8, antes de começar a temporada, dá pra fazer uma aposta já. e no Mano Mixel eu confio, porque ele cravou o Golden State ano passado, então, cara, isso aqui é lei, tá escrito, tá no céu Tá já. escrito. Muito bem, meus amigos, considerações finais deste episódio. Episódio gostoso de ser gravado, hein? Bom relembrar um pouco da história, né? Agora é só expectativa para ver como que vai ser a história da próxima temporada, né? E ansiedade para começar a chegar dia 18 de outubro. Ansioso para a NBA se mexer e fazer os movimentos finais para essa temporada, porque logo no primeiro dia teve um monte de coisa acontecendo, aí de repente travou o mercado aí com a história do Durant, principalmente. Agora a história do Durant acabou e não aconteceu muita coisa ainda, né? Então, estamos aguardando, são esperados mais movimentos. A NBA tá paradinho, tá todo mundo deixando ali para a última hora, mas independente disso, provavelmente aí se nada acontecer de muito diferente, na semana que vem começaremos aí a analisar o que está por vir, como o Gabriel muito bem disse, o que vem de bom e de ruim nessa próxima temporada. Ainda estamos avaliando o formato, como faremos, se faremos os nossos palpitões da massa, se faremos algumas análises específicas de alguns times, porém vocês, obviamente, saberão a partir da semana que vem. Galera, para quem ouve a gente no Spotify, dá aquela moralzinha, faz aquela avaliaçãozinha lá no Spotify, bota 5 estrelinhas lá para dar aquela garibada aqui no Ed 3. Quem não ouve também e quer fazer, fique à vontade. E Acho que um era isso. abraço para o Chet Holmgren, que deve estar muito chateado por ter se machucado, estar fora da primeira temporada da Tinha sua que fazer carreira. essa piadinha, né, É mano? o segundo trocadilho, né? Tem que colocar o Carlos Alberto dando uma risada na praça. Eu não resisto. Mas é isso, meus amigos. Fiquem bem, fiquem em paz. Aproveitem a NBA, aproveitem essa off-season e assistam vídeos desses times que a gente comentou aqui. Assistam um pouco dos documentários também que a gente acabou comentando aqui. Tem muita coisa sobre a NBA antiga. Acho que o Gabriel deu uma ótima dica, que é o podcast do Vitor Camargo e do Renan Ronchi, Na Era do Garrafão. Um podcast que traz muito sobre a história do basquete, muito sobre a história da NBA também.
e que é um grande inspirador nosso, assim como foi o Bola Presa, que esteve aqui conosco na semana passada. Valeu, este foi mais um episódio do seu, do meu, do nosso podcast de basquete, o Ed 3. Aquele abraço. Valeu, abraço. Valeu, cara. Nossa, eu não sabia parar. Parou? Não parou. Não.